Fala aí pessoal, eu sou o Renato Peçanha do canal Aqui Se Faz História e hoje está começando a sessão Conta-Gotas do nosso canal. O que é a sessão Conta-Gotas? Bom, serão vídeos curtos de até 5 minutos onde nós vamos pontuar algumas questões relacionadas à história, faremos indicações de bibliografias, filmes, séries e também vamos tecer alguns comentários sobre situações políticas, culturais e sociais, seja no Brasil, seja no mundo. E para abrir essa sessão nova do Conta Gotas aqui do nosso canal, nós vamos falar sobre Primo Levi e a literatura de testemunho. Bem, vamos começar apresentando quem foi Primo Levi. Ele foi um químico italiano, nascido no seio de uma família judaica, fez parte do movimento de resistência ao fascismo na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, até que no dia 13 de dezembro de 1943, ele, junto com outros membros da resistência, acabaram sendo presos. Declarou-se judeu italiano e foi transferido para o campo de concentração nazista na cidade de Módena, onde lá ele encontrou outros judeus, encontrou famílias, não necessariamente só membros da resistência. No dia 22 de fevereiro de 1944, ele, junto com cerca de 650 judeus, foram transferidos para o campo de concentração de Auschwitz. E ele só seria libertado no dia 27 de janeiro de 1945, com a chegada do Exército Vermelho ali na região da Polônia. O Primo Levi ele tem um papel muito importante naquilo que nós conhecemos como a literatura de testemunho, que é uma das formas de expressão e representação mais famosas do século XX. O Primo Levi ele não se limitou a narrar ou a reconstituir a experiência concentracionária. Todos os relatos do Primo Levi vêm acompanhados de uma profunda reflexão sobre a condição humana. Tanto é que o Primo Levi, junto com outros intelectuais que passaram por Auschwitz, como foi o caso do poeta Paul Celan e do Jean Améry, eles não veem Auschwitz como uma experiência super histórica, como uma experiência que está além da história. Muito pelo contrário, eles veem Auschwitz como uma experiência eminentemente humana, naquilo que ela pode infligir de dor ao ser humano e naquilo que o ser humano pode suportar de tanta degradação. Bem, e o que foi a literatura de testemunho? Bom, ela se funda principalmente ao longo do século XX e ela é movida basicamente pelas grandes catástrofes que ocorreram. Aí nós temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, junto com o genocídio judaico, a Shoah, nós temos aí as guerras de descolonização, as ditaduras latino-americanas, conflitos étnicos e raciais na África no continente africano, conflitos étnicos raciais na ex-Iugoslávia, ou seja, abundam experiências extremas que são o foco principal da literatura de testemunho. Ela tem uma predileção por essa experiência extrema individualizada. E é onde se encaixa justamente o Primo Levi, enquanto um sobrevivente de uma das maiores catástrofes do século XX, que foi a Shoah. Então ele chega como testemunha de todo esse processo de desumanização que é o campo de concentração. O Primo Levi, em diversas ocasiões, ele sempre deixou muito claro que ele era incapaz de parar de falar sobre Auschwitz. E muitas vezes ele também deixou muito claro que ele era incapaz de entender a experiência concentracionária. Então, a partir daí, ele buscava o conhecimento para tentar entendê-la. Lembrando que entender é diferente de aceitar. Primo Levi nunca aceitou a experiência concentracionária. E ele acabou fazendo do seu relato, do seu testemunho, uma forma de que mais do que rememorar e tanto quanto refletir, era criar uma memória baseada na justiça. Uma memória que não ia esquecer a dor, que não ia esquecer a humilhação, mas que se fazia necessária para se criar um sentimento de justiça, para impedir que uma situação como essa voltasse a acontecer. O Primo Levi sempre foi muito consciente da importância não só do seu relato, como de todos aqueles que sobreviveram a Auschwitz. Então ele acaba fazendo do seu testemunho mais do que uma reconstrução de uma memória destruidora. Ele faz do seu testemunho uma busca e uma forma por justiça. Para o Primo Levi, testemunhar, contar, tentar explicar Auschwitz era prestar respeito àqueles que padeceram e
Bom, como a gente pôde ver até aqui, o Primo Levi e a literatura de testemunho, elas têm um papel muito importante para a consolidação da memória, enquanto também um instrumento de justiça. Mais do que relembrar a humilhação, mais do que relembrar a dor e a morte, há um caráter moralizador na literatura de testemunho do Primo Levi, que é fundar uma memória que busca por justiça. Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos discutir outros aspectos da obra do Primo Levi e, por consequente, da literatura de testemunho também. Vamos pontuar algumas de suas obras, vamos falar um pouco sobre o filme A Trégua, que foi inspirado em um livro do Primo Levi. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, é gratuito e até a próxima.